as boas-vindas a todos os voluntários que ousaram este ano juntar-se à Companhia do Estudo. É um momento importante para todos, é um momento muito emotivo ver tanta generosidade em torno de uma causa que é tão nobre. E agradecer-vos muito pela vossa ousadia, pela vossa coragem, pela vossa determinação. Há muitos voluntários que não conseguiram estar aqui hoje e que pediram-nos efetivamente para gravarmos a sessão para que possam assistir, mas é muito bom ver a casa tão cheia, com tantos corações bons e com tanta coisa para dar. Portanto, a sessão vai começar aqui com umas palavras da Companhia do Estudo, da equipa de coordenação da Companhia do Estudo, e depois vamos rapidamente passar à agenda. Entretanto, mais mentores se estão a juntar a nós, sejam todos muito bem-vindos. Eu se calhar começava aqui por passar a palavra a duas pessoas que vocês conheceram, que todos os voluntários conheceram em contexto de entrevista, portanto fizemos uma pequena entrevista para perceber melhor as vossas motivações e ou falaram ou comigo, ou com a Mariana, ou com a Joana, portanto eu convidava a Mariana e a Joana a fazerem aqui umas breves palavras de boas-vindas também a todos os voluntários da companhia. Obrigada, Catarina. Se calhar então avanço aqui eu. Esta foi uma fase muito inspiradora e muito bonita que eu partilhei com alguns de vós, com algumas caras e rostos que eu reconheço aqui, de ouvir as vossas experiências de quem já participou em anos anteriores e de quem tem a motivação de participar pela primeira vez, mas que falou um bocadinho do contexto de onde vem esta vontade de apoiar crianças e jovens de contextos mais desfavorecidos. Portanto, vem de um lugar muito bom, de muita generosidade e é muito inspirador podermos angariar toda essa boa vontade e juntá-la a quem dela mais precisa. Portanto, é com muito gosto que vos vejo aqui e muito obrigada pelo vosso tempo, por se terem juntado. Acho que temos pela frente uma missão muito interessante e quero muito ouvir as vossas partilhas futuras sobre os progressos e avanços que fizeram com os vossos jovens e crianças. Muito obrigada, Mariana. Eu obviamente tenho, pouco a acrescentar em relação àquilo que a Catarina e a Mariana vos disseram. Então, partilho se calhar um bocadinho daquilo que foram os bastidores daqui da coordenação do programa, nomeadamente a fase de entrevistas. E posso dizer-vos que houve dias em que chegámos ao final do dia, não é? Com tantas conversas que tivemos e há tantos detalhes operacionais em que temos que nos mergulhar. E foi absolutamente brutal perceber que todo esse esforço foi sempre, acima de tudo, foi sempre pautado, foi muito motivado por tantas coisas incríveis que vocês nos disseram. Por aquilo que foram, desde logo, as vossas motivações, que foram partilhando connosco e que nós íamos partilhando umas com as outras, quase como combustível para este motor que agora arranca e que é de facto feito por vocês, pelas vossas experiências e pela vontade que vocês têm de marcar outras pessoas. Eu destaco uma conversa que tive, uma conversa com uma das pessoas com quem falei, que disse qualquer coisa como sentia-se muito sortuda porque tinha tido pessoas na vida dela, familiares, amigos dos pais, tinham marcado profundamente a sua vida e que então sentia que olhava à volta, nem todas as pessoas têm essa sorte e que era absolutamente necessário que ela procurasse ser um bocadinho essa pessoa para alguém. Isto é mais do que generoso, isto é algo que mexe muito connosco, que nos transforma para sempre. Desafiava-vos também para durante esta jornada vocês irem partilhando um pouco aqui e acolá à vossa volta aquela que for a vossa experiência, mais do que connosco, porque acho que nós vamos acompanhar, mas também, seja nas vossas famílias, com os vossos amigos, com as vossas equipas, muito daquilo que vai acontecer durante este ano, tudo aquilo que vai tocar-vos, que vai mexer convosco, com a forma também com que olhamos à volta e com aquilo, sobretudo, que está ao nosso alcance de transformar, de mudar, também nos põe no papel de procurarmos contagiar outros que estão connosco e que podem também eles vir a assumir esse papel. Portanto, acho que começávamos assim nesta nota de um profundo agradecimento, não só por aquilo que está para vir, mas sobretudo pelo tanto que já nos deram só nestas semanas iniciais de lançamento do programa. A todos que sejam um ano espetacular, contam connosco e contam obviamente aqui com a equipa técnica para o que for preciso. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Vamos lá, cheios de entusiasmo. Obrigadíssima. Então eu agora, claro, vou passar a palavra aqui à equipa de coordenação técnica. Eu não sei se a Daniela já teve a oportunidade de se juntar a nós. Penso que não, a Daniela teve aqui
não é bem um imprevisto, porque ela avisou-nos e enviou um vídeo também que vamos ver mais tarde nesta sessão e, portanto, eu acho que, Renato, cabe-te hoje exclusivamente a ti a representar aqui neste início de ano a nossa equipa de coordenação técnica, por favor. Diz-nos de tua justiça, o que é que tu tens a dizer a esta gente boa, cheia de boas intenções para este ano? Queria dizer bem-vindos, sobretudo porque é mais um ano de desafio, mais um ano em acolhimento de, como diziam, dessa generosidade de dedicarmos um pouco de tempo a fazermos o bem e, sobretudo, também recolhermos um pouco de frutos, porque isto vocês vão perceber que também nos é muito significativo enquanto voluntários. Não é? Tenho o privilégio de olhar para este grupo que temos hoje aqui reunido e ver muitas caras de anos anteriores, portanto, que passaram também pelo Pilar Motivar e que dão, de alguma forma, uma continuidade nesta generosidade e que é um bom sinal, ou seja, é um apelo, de alguma forma, a que nós não corremos sprints, corremos maratonas. Maratonas daquilo que são acompanhamentos que levam tempo, que precisam de um estabelecer de uma relação estruturada, que depois também nos dá um sentido de gratificação interna de algo que nós temos como retribuição não monetária do voluntariado que fazemos, muito significativo. E sim, portanto, vamos ter aqui uns momentos de preparação para, não é? De vos dar aqui um background de informações e de contextos e sobretudo, de uma formação um bocadinho mais técnica para poderem se sentir mais seguros quando estiverem com as vossas crianças e adolescentes. E esse é o nosso desafio na coordenação técnica, não é? Estar aqui de suporte no intercâmbio, digamos assim, ou na monitorização e na ajuda daquilo que é a vossa experiência no terreno. E vocês vão ver que há experiências muito dispares, muito diferentes, muito enriquecedoras, que têm sempre bases comuns, que é isso que vamos trabalhar na formação, e depois têm nuances diferentes, com realidades diferentes, que vamos acompanhando e debatendo e orientando também muito nas sessões de acompanhamento que vamos tendo mensalmente, que são de particular relevância, porque nos ajudam a quem está no terreno perceber que há outras pessoas que estão a sentir o mesmo que eu, que estão a ter as mesmas dificuldades que eu, estão a conseguir ter os mesmos sucessos que eu, sobretudo também tenho depois orientações, não só nas partilhas das experiências entre colegas, que eu acho que isso é muito enriquecedor de apenas ouvirem de mim algumas sugestões, sobretudo ouvirem de outros colegas ou que já estiveram noutros anos ou que eventualmente têm experiências pessoais que possam também partilhar, de estratégias, de conselhos, de orientações, de pontos de vista que nos permitem enriquecer, sobretudo este sentir-me preparado para. E eu entendo que muitos de vocês, se calhar, tentam aqui um friozinho na barriga de sentir, ou pensar, ou pôr em causa de será que eu vou ser capaz? Será que isto vai correr bem? Será que eu tenho arcabouço para? Será que eu vou fazer alguma diferença? E é por isso que nós existimos, nós coordenação técnica, nós direção, para vos dar uma ajuda a serenar essa inquietude, a vos preparar e a vocês sentirem-se sobretudo muito seguros, ou o mais seguros possíveis, naquilo que vai ser depois a vossa interação direta com as vossas crianças e jovens. E isto não haveremos de ter situações perfeitas, todas elas vão ser muito possíveis de melhorar qualquer coisa, mas sobretudo já são melhores garantidamente que as realidades que os vossos crianços e crianças que vão encontrar têm. E isso vai fazer grande diferença de certeza na vida delas, não é? Ver alguém que não os conhecendo de lado nenhum, não tendo nenhum interesse monetário, mas apenas um genuíno interesse em ajudar, isto não é muito comum destas crianças e adolescentes sentirem, que há aqui uma dedicação sem uma necessidade de retorno, sem interesses obscuros, que venha genuinamente de coração aberto para poder ajudar. E é isto que nós vamos tentar fazer a captação, captar pela relação, captar pela orientação, trazer aqui experiências que sejam enriquecedoras para eles, pontos de vista diferentes, para os ajudar a crescer como pessoas. Vocês depois, quando começarem a parte da formação, e acho que a Daniela também vai insistir muito nisto, que é, nós primeiro vamos ter que olhar para quem temos à nossa frente como pessoa e só depois como estudante. Não é? Precisamos de olhar e perceber que as relações que vamos criar e os momentos que vamos ter com eles têm de ter de base isto. Primeiro acolhemos a pessoa e só depois acolhemos o estudante. E há sessões que, se calhar, nós não vamos estar
quase tempo nenhum a trabalhar em questões académicas, mas questões às vezes pessoais, emocionais, de coisas que inquietam a realidade daquelas crianças e jovens, e que depois têm um impacto paralelo naquilo que é a sua disponibilidade para aprender, para estar na escola, para estar com os pares, porque vamos trabalhar com crianças e jovens vulneráveis, não é? Portanto, com algumas fragilidades e que nem sempre sentem este apoio, seja familiar, seja eventualmente da escola. Muitas delas estão em casas de acolhimento, portanto, com realidades duras. Vocês vão perceber que às vezes a realidade que aquelas crianças trazem na bagagem, apesar de terem a idade, é bastante pesada, e que nós também temos de ter aqui alguma necessidade de perceber como é que eu me protejo em relação a isso, como é que eu quase como não projeto um sofrimento em mim, empatizando com o sofrimento das crianças. Portanto, tudo isto vamos trabalhar na formação e no acompanhamento que vamos ter. Portanto, a ideia é mesmo que sejam bem-vindos a uma maratona que há de começar agora e há de terminar no final do ano letivo. Agora, também vos digo, vocês possam achar que vamos correr muito. Não, vamos correr cada um a seu ritmo, num ritmo brando, moderado, mas que com consistência, com sentido de compromisso. A ideia não é começarmos a todo o gás e depois começarmos a ficar muito cansados e desistir. Não, a ideia é pautarmos numa perspectiva de levar o barco até ao fim, de termos aqui um sentido de compromisso, porque as crianças depois, quando estabelecem relação connosco, também projetam isso, não é? Não é algo que alguém que vem uma semana ou duas ou um mês e depois se vai embora, mas que vem para ficar, para me dar a mão, não para me empurrar, mas para me dar a mão e caminhar comigo. E isto faz muita diferença naquilo que depois também é a generosidade com que elas se entregam às nossas sugestões, àquilo que são as nossas orientações e a maneira como vamos depois também ajudá-los. Muito obrigada, Renato. Sempre muito, muito inspirador ouvir aqui o Renato falar sobre o desafio que temos pela frente. É assim, fazemos parte todos agora da mesma equipa, somos a equipa de mentores voluntários da Companhia do Estudo, temos ajuda do Renato, da Daniela, a ajuda aqui da equipa da Companhia do Estudo em tudo o que pudermos. Temos a vossa boa vontade, o vosso compromisso ativo, vamos precisar certamente da vossa ajuda e da vossa entrega também em aspectos mais logísticos, para arranjar sala, para resolver situações muito operacionais que vão acontecer. Contamos também com isso, com cada um de vocês, e portanto seguimos juntos, muito felizes pelo valor da missão que vamos conseguir construir em conjunto. Portanto, eu agora vou partilhar aqui uma breve apresentação, só para guiar. Penso que já estarão a ver, certo? Sim. Para guiar aqui um bocadinho a nossa conversa. Hoje vamos fazer só aqui um recentrar naquilo que é a missão e a história da Companhia do Estudo, portanto, qual é que é o nosso propósito e como é que surgimos, onde é que estamos. Eu sei que a maioria de vocês já participaram no webinar sobre a Companhia do Estudo, já conhecem o programa, portanto vamos ser muito rápidos. Vamos divulgar em primeira mão a equipa de mentores deste ano, quantos somos, onde vamos estar a trabalhar com crianças mais jovens ou com adolescentes um pouco mais crescidos. E depois esta sessão de boas-vindas é também uma sessão, é a primeira sessão de formação dos nossos voluntários. E, portanto, vamos parar um bocadinho para falarmos aqui do compromisso assente na ética e nos valores que promovemos na Companhia do Estudo. Portanto, além de, pronto, assim, de uns aspectos um pouco mais conceptuais e teóricos que trazemos aqui para ver convosco, convidei também o Renato e a Daniela a partilharem exemplos concretos de situações que já se passaram nas mentorias, e que, de certa forma, ilustram aquilo que deve ser a conduta desejada para um mentor da Companhia de Estudo, ou, por outro lado, uma conduta que deve ser evitada. Portanto, acho que com exemplos concretos também vamos perceber melhor como é que conseguimos garantir que estamos totalmente alinhados com a ética e valores que defendemos na Companhia do Estudo. E os últimos 2 pontos da agenda, aspectos muito mais operacionais, o plano de formação, as datas, se já receberam os convites, como é que vai funcionar o acompanhamento dos voluntários, portanto, próximos passos, coisas bem mais concretas para começarem a vossa missão, que está prestes a começar, está bem? Portanto, a missão da Companhia do Estudo. Vamos focar-nos um bocadinho naquilo que é a nossa missão. Promover o acesso equitativo à educação,
combater o insucesso e o abandono escolar, abrir horizontes, inspirar, motivar, desenvolver competências em todas as crianças e jovens, em particular, de uma forma muito particular, àquelas crianças e jovens que estão inseridas em contextos socioeconómicos desfavoráveis, em que estão em situações mais vulneráveis, mais difíceis, mais duras. São estes os jovens e as crianças que vamos acompanhar na Companhia do Estudo. Portanto, como sabem, o programa nasceu em plena pandemia. Em março de 2021 fizemos aqui um piloto, só aqui para recapitular de uma forma muito rápida. Na altura da pandemia em que as escolas fecharam, os problemas de desigualdade agravaram-se muito. Achámos na Critical Software que tínhamos uma voz ativa neste contexto, que tínhamos algo a fazer, arregaçámos as mangas e montámos a Companhia do Estudo. Os resultados foram bons. Em setembro desse ano de 2021, alargámos o programa a todas as organizações, todas as empresas que se quisessem juntar, com o objetivo de quantos mais voluntários formos, melhor. Mais crianças conseguimos mentorar, mais impacto conseguimos ter, e em setembro de 2022 atingimos ali o número de 100 voluntários, que é um número efetivamente que nos orgulha muito e muito significativo. Este ano já vamos na 5ª edição. Os anos passam e esta já é a 5ª edição do programa Companhia do Estudo, e este ano contamos com cada um de vocês neste caminho. Também partilhámos isto no webinar. Este ano sentimos a necessidade de recentrar a Companhia do Estudo naquilo que é o voluntariado corporativo. Significa que a maioria dos mentores que temos este ano estão associados a uma das empresas parceiras. Contudo, e com muita alegria, continuamos a contar com todos os voluntários a título individual que mostraram vontade e desejo de permanecer na Companhia de Estudo com a sua generosidade. Portanto, aqui vamos, juntos. Dizer-vos também que estas são as empresas parceiras da Companhia de Estudo este ano. Todas estas empresas têm voluntários este ano aqui na Companhia do Estudo: a Critical Software, a Critical TechWorks, a Nest Collective através da Red Light Software, a MSG e a Present Technologies. Pronto, eu não sei porque realmente somos muitos aqui na call e eu não consigo ver toda a gente. Eu gostava de convidar, se houver algum representante de algumas destas empresas aqui hoje, para ligar o microfone e poder dirigir umas palavras aos voluntários, por favor, agradecia muito. Algumas empresas. Olá, força. Pedro. Se calhar vou só eu, Pedro, e depois podes dizer olá a todos, boa tarde. Eu sou a Mariana e estou aqui também em representação da Critical TechWorks. Agradecer a todos os voluntários, não só aos nossos, como é óbvio. Portanto, este programa também é feito destas empresas todas e destes voluntários todos. Desejar-vos muita sorte. Que sei que vão precisar também. Há muitos desafios, sem dúvida, como o próprio Renato disse, mas também contam aqui com uma grande equipa para vos dar esse apoio, e do nosso lado também, o que for preciso aqui também do lado da Critical TechWorks, seremos sempre disponíveis. Portanto, podem sempre entrar em contacto connosco, e obrigada por quererem fazer parte também deste bonito projeto, e sei que vão fazer a diferença na vida destas crianças. Obrigada, Mariana. Pedro? Eu faço minhas as palavras da Mariana, a dar as boas-vindas a todos os voluntários, quer os corporate, quer os ad hoc. Desejar-vos boa sorte para este novo ano letivo. Deixar a nota que vocês fazem efetivamente a diferença, como o Renato já disse, e vão servir de inspiração direta, neste caso, a muitos jovens e crianças que vão fazer parte do programa. Acho que, como a Catarina e outras pessoas já disseram, a Companhia de Estudo, esta parte mais do steering, vai estar aqui para apoiar quer o projeto, quer a vocês individualmente, e acho que agora é mãos à obra, e muito boa sorte. Muito obrigada, Pedro. E Sónia? Olá, boa tarde. Eu sou a Sónia da Red Light Software. É a primeira vez que estou aqui e decidi aceitar este desafio que nos foi aqui apresentado. E, na verdade, estou ansiosa para ver como é que vai correr, porque para mim é uma novidade e acredito que vai ser realmente uma aventura nova para mim. E
que vai ser muito compensador para mim. Muito obrigada por nos darem também essa oportunidade de participar. Muito obrigada, Sónia, e muito bem-vindas. Estamos muito felizes por ter a Red Light Software este ano na companhia de estudo. Muito obrigada. E penso que falámos aqui todas as empresas que estão aqui presentes. Continuam a ver a apresentação, certo? Continuam? Sim. Ok, muito bem. Então, a equipa de mentores de voluntários da Companhia de Estudo neste ano letivo de 2025-2026, então conseguimos reunir 52 voluntários e voluntárias. Estamos muito felizes, temos 40 voluntários corporativos, que representam um aumento muito significativo relativamente ao ano passado, portanto temos mais 28% de voluntários corporativos do que no ano passado. E queria aqui dar uma palavra muito especial à equipa Critical Software, que de facto fez crescer bastante o número de voluntários este ano na companhia. Obrigada, malta, por terem conseguido aí reagir positivamente ao desafio, com todo o entusiasmo. Em termos de voluntários individuais, este ano temos 12, por enquanto. Alguns voluntários ainda estão a pensar se vão continuar no programa. Como digo e repito, e queria muito dirigir aqui estas palavras para os voluntários individuais que continuam connosco, todos os que desejarem continuar, especialmente aqueles que tiverem a relação de confiança estabelecida com a criança ou jovem que acompanham, são muito bem-vindos no programa. Precisamos muito de vocês. Uma opinião muito pessoal, acho que isto que fizemos este ano na companhia do estudo de privilegiar os voluntários corporativos foi um bocadinho um passo atrás, um reconhecer que não conseguíamos estar em todas as frentes e, portanto, tínhamos que privilegiar uma, mas espero mesmo muito que num futuro próximo consigamos novamente abrir esse caminho que acho que faz todo o sentido, que é muito relevante, portanto, permaneçam connosco, permaneçam desse lado, contamos com todos vocês. Estaremos nestas cidades onde as empresas têm presença, portanto, em Braga, em Coimbra, em Lisboa, no Porto, em Viseu e noutras cidades onde vamos tendo pontualmente alguns voluntários a título individual. E, portanto, é aqui, é neste ponto que estamos, na companhia do estudo. Portanto, se estivermos preparados todos para isto, vamos usar a próxima meia hora para nos debruçarmos um bocadinho mais a fundo sobre aquilo que é a conduta, os valores, a ética que esperamos de todos os voluntários companhia do estudo. A Daniela hoje não está aqui presente, mas ela costuma dizer, não é, que a companhia do estudo é tão séria, é um projeto tão sério que nem podemos levar demasiado a sério para não ficarmos bloqueados com receio de avançar. Mas de facto é fundamental termos bem cientes quais é que são os valores pelos quais nos pautamos, o nível de ética que exigimos a todos os voluntários, para termos sempre esta referência e irmos conduzindo a nossa ação, pautando a nossa ação por estes valores. Portanto, os nossos valores naturalmente não se resumem a isto e não está aqui escrito tudo o que é para fazer, mas na verdade a ação, a intervenção da companhia do estudo assenta nestes 4 valores que poderão servir de guia para tudo aquilo que fizermos na companhia do estudo. Portanto, primeiro, o respeito. O valorizarmos a dignidade de cada pessoa, olharmos para cada criança ou jovem com quem vamos trabalhar por aquilo que ela é, respeitando a pessoa que é, num ambiente inclusivo, de compreensão, em que todas as vozes são ouvidas. Catarina, sim. Tu congelaste e o ecrã consequentemente também. Queres experimentar desligar a câmera e voltar a ligar? Caramba. Problemas técnicos não estavam previstos. Ficámos na equipa de mentores. Consegues ouvir-nos, Catarina? Acho que é uma indisponibilidade de net, parece-me.
pegá-la aqui. A Catarina deve ter ficado sem net. Vou pingá-la aqui. Ou experimentou voltar a entrar. Como se diz a célebre primeira frase de suporte informático. Já experimentaste desligar e voltar a ligar? Deve ter sido isso que ela tentou fazer. Se aguardar 15 minutinhos. Renato, será que encontra que... Oi? Conseguem ouvir-me bem? Estou a ouvir-me em eco. Não sei se alguém aqui no Open Space tem o microfone ligado também. Mas ia dizer, Renato, se houver alguma coisa que gostasses de partilhar, podemos se calhar, aproveitar estes minutos para avançar, se não interromper aqui o fluxo da Acho que agenda não. Conseguem de ouvir-me? forma crítica. Ok, conseguem ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Já temos a Sim? Catarina. Ok. Acho eu. Catarina? Pronto. Peço imensa desculpa. Sem problema. Vou tentar retomar sem problemas agora. Não sei o que é que aconteceu. Já vemos os valores. Já conseguem, pronto. Então, estavas a dizer, Mariana, que tinha ficado sem ligação no slide anterior? Nós ouvíamos-te, mas não víamos o slide, nem te víamos a ti, ficaste bloqueada. Pronto, Portanto, então... aqui apanhámos 100%, é o seguinte, diria para reiniciares o seguinte. Ok, muito bem. Então vamos lá. Vamos falar um bocadinho agora sobre ética e valores. Claro que este slide não resume tudo o que é suposto fazermos na companhia de estudo, mas acabam por ser 4 princípios fundamentais que devemos respeitar quando estamos a trabalhar com as nossas crianças e jovens aqui no contexto da companhia de estudo. Antes de mais nada, o respeito. Valorizar a dignidade de cada criança, de cada jovem. Como o Renato dizia, vamos ter que olhar primeiro para a criança que está ali à nossa frente, antes de qualquer tipo de outra preocupação. Portanto, proporcionar um ambiente inclusivo, de compreensão, onde se possa estabelecer uma relação de confiança e onde todas as vozes são ouvidas e respeitadas. Isto é muito, muito importante. Um segundo valor, agir com responsabilidade. A responsabilidade é uma palavra muito associada a tudo que são programas de voluntariado. De facto, quando assumimos um voluntariado, temos que o fazer com responsabilidade. Neste caso em concreto, não há uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão naquela criança. São crianças que podem já ter passado alguma situação mais traumática. Não vamos abandonar, vamos assumir o nosso compromisso com a seriedade que é exigida. E com responsabilidade. Equidade, lutamos por um mundo mais justo, não é? Onde todas as crianças, independentemente do contexto ou de onde venham, tenham a oportunidade de realizar o seu máximo potencial. Portanto, vamos tentar promover a equidade na intervenção que faremos na companhia do estudo e sempre com um sentido muito claro de propósito. De inspirar os jovens a acreditar em si mesmos, a perseguir os seus sonhos, a posicioná-los, enfim, com pontos de referência que se calhar não teriam se não tivessem contacto com o mentor, companhia do estudo. Portanto, aqui os nossos 4 valores. E este é um slide que diz educação para a cidadania. Nós
muito humildemente, não é? Na nossa horinha semanal que vamos ter com esta criança ou jovem, mas não deixamos de nos posicionar, de certa forma, como educadores. E seria interessante, muito interessante, que nós olhássemos para a criança ou jovem que temos à nossa frente como um cidadão, alguém que vai estar um dia inserido no mercado de trabalho e que vai ser pautado por valores de ética e de moral também. Portanto, não só preocuparmos-nos, enfim, com o seu desenvolvimento cognitivo, com as ferramentas que temos à nossa disposição para que tenha mais sucesso escolar e para que se desenvolva de um ponto de vista cognitivo, mas preocuparmos-nos efetivamente com um bem-estar mais geral da criança ou jovem, ter uma preocupação de desenvolvimento mais holístico daquela pessoa que está ali à nossa frente e que a nossa conduta, a nossa ética seja de facto uma referência para uma educação para a cidadania. Queremos um cidadão ambientalmente consciente, com uma percepção mais clara daquilo que poderá ser o seu papel na sociedade. Pronto, sobre os direitos das crianças e jovens, e estamos mesmo a terminar. Eu sei que esta secção, enfim, é um bocadinho mais densa e isto é, mas é absolutamente necessário, não é? É absolutamente necessário nós falarmos sobre estes tópicos neste momento de início desta sessão e desta mentoria. Mas sobre os direitos das crianças, como sabem, existe um documento, a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que foi adotada pela ONU em 1989 e é um marco internacional muito importante porque estabelece ali os direitos de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. É muito interessante porque o documento, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas é um documento, não é, formal e legal e com muita coisa escrita, mas está dividido em várias secções, direito à sobrevivência, direito ao desenvolvimento, onde se insere aqui o direito à educação, não é? Direito à proteção, e tem uma secção de direito à participação. Portanto, este documento da Convenção sobre os Direitos da Criança veio de facto introduzir este novo paradigma de proteção à infância, que as crianças e adolescentes não são só sujeitos de direitos, mas também de proteção e de participação. Portanto, a opinião deles deve ser ouvida e pode ser ouvida e deve ser respeitada e tida em conta nas causas que lhes dizem respeito. Só curiosidade, não é? 195 países assinaram esta Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990, exceto 2, portanto é o Tratado de Direitos Humanos mais amplamente ratificado da história. Houve 2 países que não assinaram, que foi a Somália e os Estados Unidos. Todos os outros países do mundo assinaram esta Convenção. E, portanto, vamos falar de não discriminação. Portanto, esta Convenção sobre os Direitos da Criança aplica-se a todas as crianças, sem exceção, sem qualquer forma de discriminação. Portanto, e na Companhia do Estudo, vamos trabalhar com crianças muito, muito diferentes umas das outras. Diferentes raças, diferentes etnias, diferentes orientações sexuais, diferentes línguas, portanto, com muita, muita, muita diversidade, e essa diversidade tem que estar completamente bem endereçada e fora de qualquer tipo de discriminação. E, portanto, já estamos a chegar ao fim desta secção assim mais densa, e eu queria, naturalmente, uma das exigências que nós fizemos a todos os voluntários da Companhia do Estudo é que lessem o Código de Ética e Conduta do Voluntário Companhia do Estudo e que aceitassem os termos e condições. Portanto, no fundo, isto é um requisito obrigatório, enfim, para estarmos todos conscientes de que é esse o compromisso que assumimos. E este é mesmo o último slide em que vou tentar concretizar um bocadinho mais, antes de passar ali a palavra ao Renato para partilhar connosco alguns exemplos do que aconteceram em sessões de mentoria, que acho que é muito mais interessante. Este é o último slide mesmo para concretizar um bocadinho mais quais as responsabilidades aqui do mentor Companhia do Estudo.
Primeiro, o compromisso, já falámos, cumprir horários e sessões acordadas ao longo do ano letivo, participar na maior parte da formação que vamos promover agora nesta fase inicial. Nós, obviamente, compreendemos que, por um conjunto variado de razões, possam não estar presentes em todas as sessões, vamos gravá-las e vamos disponibilizá-las, mas, de facto, participar live há outra dinâmica, há outra interação, portanto, incentivamos-vos a participarem naquelas que no maior número de sessões possíveis. E depois vamos também pedir-vos que registrem as sessões de mentoria no diário de mentoria, vão saber o que isto é mais tarde, mas no fundo é um check-in muito rápido para nós percebermos quantas sessões estão a decorrer, o que é que estão a trabalhar em cada sessão, para termos sempre uma visão atualizada e global da mentoria, companhia do estudo. Depois há aqui dois ou três aspectos que é compliance em inglês e parece aqui conformidade, mas compliance, coisas obrigatórias e requisitos mais legais, portanto, apresentar o registro criminal atualizado. Devo dizer-vos que os mentores são incríveis e que a grande maioria já entregou este documento, que eu achava que ia ser uma coisa muito difícil conseguir que toda a gente entregasse. Acho que faltam 5 ou 6, mas a grande maioria já entregou. Muito obrigada por esse esforço, e aqueles que ainda não o fizeram poderão fazê-lo nos próximos dias, até ao final da semana, não há problema nenhum. Manter sempre confidencialidade sobre aspectos sensíveis e pessoais sobre a vida e a situação da criança ou jovem que vão acompanhar, aceitar os termos e condições do código do voluntário e sempre agir de forma ética e transparente. Como estava a dizer também no início da sessão, vamos pedir aos mentores da companhia do estudo uma colaboração ativa. O que é que significa? Significa que estamos aqui todos a fazer o nosso melhor para causar um impacto positivo e mais abrangente possível na vida destas crianças. Portanto, sim, vamos pedir-vos que estejam ativamente nisto, a partilhar ideias, a contribuir positivamente nas sessões de formação, de acompanhamento, a posicionar-se de uma forma ativa, a desbloquear qualquer situação logística que aconteça na escola. Nós tivemos imensos mentores do ano passado a enviar um e-mail a dizer: eu já comecei as sessões de mentoria com a minha criança e está aqui o registro criminal e bora lá. E portanto é muito essa proatividade que nós queremos e precisamos de sentir, com o nosso apoio, naturalmente, mas é muito, muito importante. E depois dizer-vos só aqui sobre a comunicação. Evitar, eu vou mesmo dizer isto porque acho que há um risco grande de às vezes podermos cometer algumas destes erros, que é evitar expressar opiniões ou emitir julgamentos sobre a vida familiar ou pessoal da criança, ou mesmo sobre o contexto escolar. Isto é muito importante. E não falar para o adulto responsável, para o professor, por exemplo, sobre a criança, como se a criança não estivesse a ouvir quando ela está ali mesmo na sala. Portanto, este aspecto de comunicação, naturalmente, que o Renato e a Daniela vos vão acompanhar e vão insistir bastante durante a fase de formação, mas são aspectos muito, muito impactantes e muito importantes. Depois, um aspecto também é reportar dificuldades, dúvidas, incidentes ou preocupações que detectem com as vossas crianças ou jovens. Não estão sozinhos nisto, não têm que ser vocês a endereçar problemas graves que possam detectar na criança. Vão ter um professor responsável na escola, onde pode ser o diretor de turma, se for uma criança a partir do 5º ano, ou pode ser o professor da escola primária, se for uma criança do primeiro ciclo, mas vão ter o diretor de turma, o professor responsável na escola, vão ter o coordenador técnico na companhia do estudo. O voluntário, o papel do voluntário é reportar se efetivamente uma situação grave for detectada, está bem? Para que possa ser devidamente, enfim, endereçado. E depois, um aspecto fundamental da comunicação, comunicar antecipadamente sempre que haja alguma alteração na vossa disponibilidade. Portanto, sabem que a criança estava a contar com vocês à quarta-feira às 3h30, e essa sessão tem que acontecer à quarta-feira às 3h30. Se houver algum imprevisto, avisar sempre. E aqui, a melhor forma não é avisar a Catarina Fonseca ou a Mariana ou a Joana da companhia de estudo, é mesmo garantir que a criança é avisada. Portanto, a partir, ou às vezes dos pais da criança ou do professor. Portanto, vocês vão ter que ter um contacto para poder avisar a criança se não puderem, por algum motivo, comparecer naquele dia de forma não prevista.
Claro que se já estiverem a prever que não vão, aí conversam com a criança na sessão anterior e explicam o motivo de não poderem ir. E pronto, e agora vou parar aqui, vou parar a partilha, tenho aqui um vídeo da Daniela. Eu acho que para sermos mais concretos nisto que estamos aqui a falar, de quais é que são os valores, o que é exigido na conduta, na ética, na transparência do voluntário, acho que ajuda alguns exemplos reais, coisas que aconteceram, situações que os nossos voluntários passaram de forma inesperada, não é? Porque as situações acontecem de forma inesperada numa sessão de mentoria e agora o que é que fazer? E portanto eu convidei o Renato e a Daniela também a identificarem algumas situações que pudessem partilhar aqui connosco e portanto, Renato, tenho aqui um vídeo de 5 minutinhos da Daniela, portanto tens os teus primeiros 5 minutinhos, são teus. Ui, falta o microfone, não está ligado? Agora sim. Queres que comece eu ou podemos dar a Daniela? Não, okay. Força, começa tu. É indiferente, é igual, portanto. Isto foi difícil escolhermos, reparem, já é a 5ª edição que estamos a ter e de facto passaram por mim muitos mentores que partilharam muitas histórias diferentes. E sobretudo, confesso-vos que tenho algum orgulho porque na esmagadora maioria deles, dessas partilhas, a conduta que o mentor teve foi mais do que adequada, ok? Portanto, não foi desajustada, não foi impertinente, não foi contra os valores que nós defendemos, mas sim alinhada com aquilo que seria se fosse eu eventualmente a dar uma resposta nesse sentido. O que às vezes desarma é um bocadinho esta imprevisibilidade, que é nós estarmos numa orientação de conversa, de tema, de estrutura, de trabalho, e de repente alguém partilhar connosco, por exemplo, de uma forma até muito emocional, mas sobretudo surpreendente por ainda não ter partilhado com mais ninguém, e a figura de referência que encontrou para fazer uma partilha relativa à sua homossexualidade, mais do que um amigo, mais do que um pai, mais do que eventualmente algum familiar, tenha sido o mentor da Companhia de Estudo. E foi, obviamente, isto revela, sobretudo, que há, também da nossa parte, uma grande construção naquilo que é a relação e a empatia, como há bocadinho vos dizia, e volto a enfatizar, nós primeiro olhamos para a pessoa e acolhemos a pessoa, e depois acolhemos aquilo que possam ser as suas necessidades académicas como estudantes. E é esta sobreposição de que estamos a olhar para testes e eventualmente alguém nos diz: eu gostava de poder dizer que sou homossexual. E isto desvia-nos, obviamente, daquilo que é o nosso foco, e nós poderíamos pensar, mas isto tem a ver agora para aqui, quando nós temos, se calhar, alguns testes importantes ou coisas importantes a acontecer na escola em breve. É fundamental nós acolhermos isto. Porquê? Porque, como vos dizia há bocadinho, as figuras de referência destas crianças ou adolescentes que muitas das vezes têm pouca rede de suporte a quem poder fazer estas partilhas muito pessoais, muito emocionais, numa base de confidencialidade, numa base de respeito, numa base de acolhimento sem julgamento, que fomos trabalhando até que há uma partilha deste género, e estas partilhas pessoais, eu trouxe esta se calhar é mais significativa ou mais fora da caixa, mas temos muitas partilhas deste calibre pessoal, de namoros, de experimentarem outras coisas, de poderem partilhar que fugiram pela janela para irem ter com os amigos à noite, coisas assim do género, que obviamente que ficam connosco, e normalmente o que nós pedimos é aos mentores que vão partilhando nos grupos de discussão, que nós vamos tendo depois ao longo do tempo, precisamente para nós conseguirmos fazer o enquadramento e, sobretudo, algumas sugestões metodológicas para perceberem se é pertinente ou não, por exemplo, voltarem ao assunto. Se é pertinente ou não trazerem outro tipo de situações que sejam mais pessoais ou deixar que sejam eles a trazerem. E tudo isto envolve uma conduta, lá está, como a Catarina dizia, de um profundo respeito, uma profunda confidencialidade que a nós nos pode deixar assim um bocadinho surpreendidos de o que é que eu faço com isto, não é? Manda-me uma batata quentes destas para as mãos e o que é que eu faço agora?
E não há formação, por muitas horas que nós tivéssemos, que vos pudesse salvaguardar qualquer imprevisibilidade deste género que vos possa acontecer. E tal como nós acolheremos é um bom senso, como se fosse alguém próximo de vocês, um filho, um sobrinho, um filho de um amigo, um afilhado, que vos pudesse fazer uma confidência deste género, significa que de facto tenho aqui uma confiança muito significativa, muito estruturada, que certamente muitas das vezes eles não encontram em outras pessoas, e que vão encontrando estes pequenos espaços. E eu acho isto muito significativo e muito importante, porque nestas crianças com vulnerabilidades, as suas relações sociais são muitas das vezes amedrontadas, ou seja, eles são contidas naquilo que possam ser um registro de confiança sem que depois lhes volte a cair a um abuso ou eventualmente uma partilha mais infeliz num contexto social onde os ponham em xeque ou os ponham em confronto, e não é de todo isso que nós queremos, não é? Posso partilhar convosco, por exemplo, sei lá, outros mentores que nos pediram que as suas crianças, porque gostavam das sessões, pediam para os irmãos poderem também ser acompanhados, apesar de não estarem enquadrados na companhia de estudo, porque achavam que era uma mais-valia para eles. Irmãos que normalmente eram mais novos. Reparem, eu estou como mentor ou como coordenador do Pilar Motivar, onde trabalhamos com adolescentes e, portanto, a tendência de podermos ter irmãos mais novos, seja no primeiro ciclo, seja no segundo ciclo, ainda é significativa. E já houve várias ocorrências deste género, onde nós podemos ter muito boa vontade, mas temos que perceber de que forma é que podemos acolher, porque não queremos defraudar, se calhar, aquele pedido, aquela proposta, sobretudo muito emocional, de um pedido de ajuda que a nós, muitas das vezes, pelas realidades das crianças que vamos conhecendo, nos toca o coração, como podermos ter crianças que acompanhamos em regime de casas de acolhimento e, portanto, que estão retiradas das suas famílias, de podermos ter um pedido para poderem vir passar o fim de semana connosco porque não têm família a quem poder recorrer. E isto, obviamente, deixa-nos o coração de uma generosidade enorme, mas depois temos de ter aqui uma conduta com algum apaziguamento, sobretudo com a questão da ética que temos que ter, com um construto de não nos ultrapassarmos às instituições, a percebermos se é ou não é adequado, acolhermos, por exemplo, algo deste género, nem que seja colocando a hipótese de poder ser analisada, porque isso depois pode criar expectativas, pode criar aqui algumas, lá está, vontades que gostariam muito de concretizar, e que depois possam não ser possíveis, não é? Assim como muitas das vezes também há situações de relatos com algum nível de violência. Violência de crianças terem medo de irem para as escolas ou porque são gozadas ou humilhadas ou batidas, sejam nos contextos de escola, sejam eventualmente nos contextos familiares ou até eventualmente institucionais. E para isso, obviamente, nós vamos necessitar de partilhar com a coordenação para percebermos se eventualmente até podemos ter aqui casos graves que possam ter que envolver alguma sinalização, digamos, mais judicial da coisa, mas que são partilhas que nós devemos acolher numa perspectiva, lá está, podemos ser apanhados de surpresa, mas depois temos de ter aqui um filtro que venha muito rapidamente para perceber, ok, o que é que eu faço com isto, o que é que eu devolvo, porque faz muita diferença. Obviamente nós vamos trabalhar isto na formação e que vamos dar aqui um olhar para aquilo que são as atitudes que possamos prever ter, mas sobretudo ter aqui um filtro que seja mais racional do que emocional. Porque lá está, quem tem filhos percebe que eles são miúdos, mas não são parvos e jogam muito com as emoções para nos tentarem dar a volta, assim como estas crianças muitas das vezes tentam, eu não diria manipular-vos, mas fazer aqui um jogo muitas das vezes de vitimização, de uma conquista emocional do nosso coração para tentarem de alguma forma ter aqui alguns benefícios ou algumas mais-valias ou vantagens. Umas, obviamente, podemos aceder com muita boa vontade, outras teremos que ter aqui algum maior cuidado nesse sentido, ok?
Portanto, eu escolhi Muito estas, obrigada. a Joana também. Obrigada. A Daniela vai partilhar as suas. Obrigada, Renato. Tenho certeza que este tipo de partilha é muito enriquecedor e que os nossos voluntários te vão encher de perguntas na primeira sessão de formação sobre estes temas. Eu vou agora partilhar os 5 minutos da Daniela. Vamos ver se isto corre bem em termos técnicos. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Para mim, faço este vídeo já à noite vai dentro, mas efetivamente a língua portuguesa. O terceiro exemplo que vos trago, ele também é um exemplo real de uma mentora que também já está no programa há alguns anos e que, sendo ela muito cautelosa em relação a esta questão dos presentes, numa das sessões, o menino que ela acompanhava pediu-lhe dinheiro para pagar o passo do autocarro. Disse-lhe que a mãe se tinha esquecido, que ele não tinha e que precisava de carregar o passo, porque senão não tinha que comer para casa. Estas coisas acontecem sempre na imprevisibilidade do momento, ou seja, não dá para nós estarmos preparados para isto, porque efetivamente tínhamos quase que colocar em cima da mesa todas as situações e mais algumas que muitas vezes também não nos passam pela cabeça. Sei que também falarmos um bocadinho destas situações um bocadinho mais estranhas é importante para nos alertando sobre como agir. A mentora ficou naturalmente sem perceber o que é que havia de fazer, mas achou que era uma forma também de tentar construir a relação com o miúdo e emprestou-lhe efetivamente o dinheiro para o passe. Não foi muito dinheiro, na altura eu acho que foram 20 e poucos euros, assim uma coisa, não um valor muito substancial. E disse-lhe que então esperava que ele na próxima sessão lhe trouxesse o dinheiro, porque efetivamente era esse o combinado, a mãe só tinha esquecido de lhe dar o dinheiro. Ora, passou-se, e ela depois ficou muito apreensiva, então devia ter emprestado. Será que ele mentiu? Será que ele usou o dinheiro para outra coisa? Como lidar? Depois do dinheiro estar emprestado, efetivamente não há nada a fazer, senão vermos como é que o próprio jovem vai reagir. Na outra sessão, o jovem não falou sequer do dinheiro. Não, e ela também não. Ficou à espera de perceber o que é que ele havia de dizer e depois veio falar comigo e dizer assim, olha, a Helena não me disse nada, o que é que eu faço? Abordo, não abordo? Eu disse, olha, na próxima sessão, se ele não abordar a questão do dinheiro, eu acho que sim que deves abordar, porque efetivamente nós precisamos também de os confrontar com aquilo que efetivamente foram os seus compromissos. Ele disse que ia trazer o dinheiro, tem que trazer o dinheiro. E ele então, na sessão seguinte, como ele não disse nada, virou-se e perguntou, olha, eu emprestei-te dinheiro para tu carregares o passo do autocarro, e não é pelo valor do dinheiro, mas efetivamente eu acho que tu tens de me devolver o dinheiro que eu te emprestei. Eu não te dei o dinheiro, eu emprestei-te o dinheiro porque efetivamente era uma necessidade para tu poderes ir para casa. E o miúdo ficou muito aflito. Ficou muito aflito porque ele achou que não ia ser confrontado com aquilo. Começou a meter os pés pelas mãos e não sei o quê, e ela disse, e ela foi, mais uma vez, disse, então eu emprestei-te porque eu confiava em ti. Ela traz para aquele momento de conversa o reforço dos valores nos quais assentam esta relação de confiança. E efetivamente o miúdo ficou muito atrapalhado. A dada altura, ela percebe que ele não tem o dinheiro, efetivamente, e que até pode ter usado noutras coisas, e a relação fica assim um bocadinho tremida. Mas a verdade é que, mais importante do que perceber se ele efetivamente depois devolveu ou não devolveu o dinheiro, o importante aqui é efetivamente a forma como nós confrontamos os miúdos com os valores sobre os quais assenta a nossa própria relação. E a verdade é que a relação entre eles progrediu imenso, porque efetivamente se definiram limites claros de até onde podemos ou não podemos ir. Eu acho que efetivamente isto é o mais importante. Miúdos que vêm muitas vezes de contextos disruptivos, de famílias mais estruturadas do que aquilo que nós achamos que pode ser a normalidade, precisam de limites, precisam de rotinas, precisam de alguém que os ajude a organizar a sua própria vida. E esse também é o vosso papel como mentores. Estas foram as situações assim mais estranhas que efetivamente aconteceram, nomeadamente esta de pedir dinheiro para o passo do autocarro, mas que efetivamente podem acontecer. Mas dizer-vos que depois também há muitas coisas que foram efetivamente verdadeiras pérolas, verdadeiras relíquias que nós trazemos destes anos de mentoria. Efetivamente crianças que de repente recusavam tanto falar em português porque não percebiam, estavam muito mais confortáveis
na sua bolinha, que de repente dizem, não, olha, eu quero mesmo aprender a língua portuguesa, por isso quero mesmo que tu me ajudes a falar em português, e por isso de repente até pedem conselhos de outros sítios, de coisas para ler, começam a tentar comunicar em português, de outras crianças e jovens que de repente começam a convidar e até ir lanchar com os mentores, de crianças que dizem que, olha, está tudo bem, este ano foi maravilhoso, eu gostei muito da tua ajuda, mas eu já não preciso mais de ti. E uma criança dizendo-nos que já não precisa de nós porque sente que adquiriu ferramentas que são importantes para o seu futuro, é efetivamente aquilo que nós podemos, o que mais nós podemos querer. Então, a relação vai-se construindo desta forma. Mas mesmo, e pegando neste exemplo deste jovem, que foi o mesmo que pediu o dinheiro para o autocarro, que no final do ano letivo disse, eu já não preciso mais de ti porque eu estou bem encaminhado, sei bem o que é que eu preciso fazer, acho que tu podes ajudar outros jovens, é o mesmo jovem que daí a uns meses diz, olha, eu disse que não precisava de ti, mas se calhar eu ainda preciso de ti. Quando eles de repente, o tempo passa, e eles se apercebem que afinal precisam de nós, e também têm a liberdade e a abertura para voltar a nós e dizer eu ainda preciso de ti, e perceber que nós estamos lá, mesmo que a relação tenha tido ali alguns contratempos iniciais, percebemos que a relação se construiu assente nos princípios da confiança, e é exatamente esta mensagem que eu vos queria passar quando eu vos falava do presente. Isto é o mais importante, é eles perceberem exatamente, quando falam e quando pensam em cada um de vocês, o que é que podem esperar. É isto que lhes dá segurança, é isto que lhes permite ter algum controlo e prever os eventos da sua vida. Eu sei que ela não me vai falhar na mentoria, eu sei que hoje temos apoio e que ela ou que ele vai lá estar, eu sei que se eu tiver alguma dúvida posso recorrer, porque ela ou ele não me vão gozar, vão tentar procurar a solução comigo, mesmo que não saibam a solução à partida. Então, efetivamente, são equipas que se constroem na construção de um futuro mais risonho na vida destes jovens e destas crianças. Eu, mais uma vez, peço-vos desculpa por não estar ligada ao mesmo tempo que vocês, fazendo este esforço de que estarei presente. A Catarina depois também falará um bocadinho melhor, quer das sessões de formação, para as quais eu já enviei os convites para todos os que estão inscritos, quer para o modelo de formação. É exatamente este tipo de exemplos que nós discutimos e este tipo de situações que nós discutimos na sessão de acompanhamento, e a forma como nós podemos encontrar juntos estratégias que nos permitam chegar a cada uma destas crianças e a cada um destes jovens de uma forma mais efetiva, de uma forma mais segura e, por isso, de uma forma muito mais educativa, está bem? Qualquer dúvida, qualquer questão, podem sempre contar comigo. Eu estou à distância de um e-mail ou de um telefonema, caso a situação seja um bocadinho mais grave. Mais uma vez, peço-vos desculpa por não estar aí convosco, é com muita pena, porque tenho um grande carinho por este projeto, mas, como vos disse, farei um esforço para tentar aparecer, nem que seja na reta final. Um grande beijinho e até já. Muito bem, então aqui nossa Daniela, que arranjou uma forma de estar presente mesmo sem estar presente, para partilhar aqui um bocadinho também o que tem sido as experiências e alguns exemplos que tem acompanhado no contexto da mentoria. Portanto, nós estamos aqui a 15 minutinhos do fim da nossa sessão, acho que vamos acabar mais cedo, estamos mesmo a aproximar-nos da reta final. Portanto, a Daniela vai estar a acompanhar os mentores que vão trabalhar com crianças do primeiro e do segundo ciclo, portanto, terceiro, quarto, quinto e sexto ano da escola. A partir daí, os desafios dos jovens são outros, as estratégias também são outros, e, portanto, os mentores que vão trabalhar com jovens a partir do sexto ano serão acompanhados pelo nosso Renato. Vou partilhar convosco que em primeiríssima mão, não sei como o Renato está com uma equipa fortíssima este ano, portanto, eu não sei, isto normalmente até acho que costuma ser mais equilibrado, mas portanto este ano temos 17 mentores que vão estar a trabalhar com crianças mais pequenas e 34 que estão a trabalhar com jovens. É assim, eu tenho que dizer isto aqui, que é, a partir de agora, de facto, vamos começar a separar os grupos. Significa, a formação vai começar, não é? Vocês já receberam os convites para a formação, tanto do Renato como da Daniela, e as formações têm dias específicos, têm horas diferentes dos dois grupos e, portanto, neste momento é o momento em que, efetivamente, serão colocados ou num grupo ou noutro. O que é que eu vos quero dizer? Que eu sei que houve muitos mentores que foram
partilhando connosco, mas eu não consigo escolher, eu não consigo, para mim é indiferente, portanto não conseguiram escolher de uma forma muito evidente a faixa etária com que preferiam trabalhar e não há problema nenhum nisso. Eu queria só dizer-vos que se nesta fase, hoje, vocês com os convites que têm na vossa agenda, até perceberem que a formação do outro grupo vos é mais conveniente, se não tiverem uma preferência clara por uma faixa etária, podem ainda informar-nos, olha, afinal prefiro trabalhar com outro grupo, pronto, e nós ainda podemos fazer esse ajuste. É o momento certo para o fazer, é hoje, está bem? Pronto, portanto, não vamos perder aqui muito tempo. A Daniela já enviou, temos 2 níveis para cada, portanto, para o nível para os mentores que vão ter a formação com a Daniela, há 2 níveis. O nível 1 são 6 horas, 3 sessões de 2 horas cada, e é para mentores de primeira viagem, portanto, é para quem vai começar pela primeira vez esta missão da Companhia do Estudo. Quem já participou em edições anteriores já tem muito conhecimento acumulado, ainda assim faremos 2 sessões de 1h30 cada, portanto, aqui o nível 2, para, enfim, fazer aqui um refresh e um restart, e portanto são estes os convites que receberam por parte da Daniela e por parte do Renato. Temos aqui o nível 1 com 12 horas, é um bocadinho mais, são um bocadinho mais de horas, mas o Renato este ano, eu agradeço muito, fez aqui o esforço para espalhar um bocadinho mais estas horas aqui ao longo de um bocadinho mais de tempo, portanto temos uma sessão que vai ocorrer só em janeiro e outra só em março, para não ser uma sobrecarga inicial tão grande neste momento inicial, mas ainda assim dotar-vos das estratégias que precisam para avançar. Renato, não sei se queres aqui... Estou só a perguntar uma coisa, porque reparei que, por exemplo, que os grupos da Daniela são mais à hora do almoço. Se eventualmente os meus mentores preferirem também eventualmente localizar do final do dia como está previsto para as horas de almoço, para mim é super tranquilo. Pensei que foi mais difícil de alguma forma para conciliar em termos de trabalho e coloquei no pós-laboral, mas se preferirem, para mim também é possível. Obrigada, Renato. Obrigada, acho que este é um ajuste que podem fazer-nos chegar, podem dizer as vossas preferências, enfim, nós tentaremos aí fazer os ajustes necessários para maximizar a participação de todos. Obrigada pela flexibilidade, Renato. Pedro, desculpa, tens a mãozinha no ar? Sim. Era só para confirmar uma coisa, porque eu estava realmente à espera deste calendário. Já tinha marcado estas sessões no meu calendário, recebi os convites hoje e alguns estão para as 18h30. Só ter a certeza que isso está alinhado. Não te ouvimos lá, tu estás. Está alinhado. A questão, ao final do dia, as da terça-feira, eu tenho um compromisso até às 18, que não consegui evitar e tivemos que fazer ali um pequeno ajuste. Mas se tivermos que eventualmente até ajustar, lá está, para mais antecipado em termos de horário de almoço, também para mim é mais fácil até, se para vocês for mais conveniente evitar o final do dia. Para mim tudo bem, é só para garantir que está claro esse ajuste que foi feito. Não, acho que são as que são de coincidência da terça-feira, se não estou em erro, há de ser o 6 eu notei que eram as terças-feiras. E de terça-feira, terças-feiras. Ok. Olhem, eu queria dizer que na página web da Companhia de Estudo, obviamente, está o calendário das sessões que estavam previstas, mas nós este ano pedimos, e eu agradeço muito ao Renato e à Daniela que avançaram logo diretamente, pedimos que de facto os formadores enviassem diretamente os invites para os formandos, para os voluntários, de forma a que se houver algum ajuste é diretamente entre o formador e o portanto, a partir deste momento não consideram o que está escrito na página web, que eventualmente em algum momento pode estar ligeiramente desatualizado, consideram sim o convite que receberem, se no convite diz que é 18h30, é 18h30, se disser que é 18, é 18, está bem? Pronto, é isso que vale, é a vossa ligação direta com o Renato e com a Daniela. Pronto, e este é o último slide. Estamos mesmo a começar a nossa missão. Nós aqui, Companhia de Estudos, estamos empenhadíssimas nas escolas, temos muitas escolas a pedirem mentores e, portanto, estamos a retomar também, houve já vários de vocês, muitos aliás, que já retomaram as suas missões do ano passado, os seus acompanhamentos do ano passado, portanto nós estamos a imprimir aqui o máximo de esforço possível nesta fase para
para conseguirmos identificar a vossa escola, a vossa criança ou jovem e colocar-vos rapidamente em missão. Formalismos exigidos, portanto, quem ainda não fez, é necessário enviar-nos o registro criminal e a aceitação do código de conduta. Eu já prometi por e-mail que vão continuar a receber o e-mail a pedir até enviarem. Portanto, todos os dias de manhã eu vou ver quem é que ainda não enviou e envio novamente o lembrete a dizer tem mesmo que enviar. Pronto, já vos disse, não é um preciosismo, é algo que é obrigatório e necessário e pronto, peço-vos desculpa por essa insistência. Depois, participação na formação, portanto já têm neste momento os convites, se alguém quiser mudar de turma, se alguém quiser sugerir outro horário mais conveniente para podermos ter em conta alguma mudança, é agora ou nunca, falem agora, digam-nos, tentaremos fazer os ajustes necessários. A primeira sessão de mentoria, recordo, é o nosso objetivo para não me refiro àquelas que já estão em marcha, pronto, algumas já começaram, mas principalmente para novas, e novas mentorias significa novo mentor ou nova criança, pronto, novas relações, digamos assim. O nosso grande objetivo é que comecem entre 15 de novembro a 15 de dezembro. Pronto, também já falámos sobre isto no webinar, gostaríamos imenso que fosse no dia 1 de setembro, mas já percebemos também que com a dinâmica das escolas, é muito difícil para as escolas responderem à companhia de estudo antes aqui de novembro, portanto estamos na fase de contacto com as escolas agora. E mantemos-nos em contacto, esta é uma mensagem de fim, mas muito, muito relevante, não estão sozinhos, têm este e-mail companhia@companhiadoestudo.org, que eu, a Mariana, a Joana, estamos sempre de olho e responderemos com a brevidade possível, têm os e-mails dos nossos coordenadores técnicos, da Renata do Renato e da Daniela, e portanto somos todos nós, uma grande equipa, companhia de estudo, e é isso que o que importa é que todos tenhamos uma boa missão, significativa para a criança e para o jovem que vamos acompanhar, mas também, e muito importante, muito gratificante para todos os voluntários que decidiram dar um bocadinho do seu tempo e da sua generosidade para essa missão. Está bem? Eu vou aqui passar a palavra ao António, que tem a mãozinha no ar. António, desculpe lá. Não há qualquer problema. Eu mandei uma mensagem para o Renato que no dia 29 do 10 já tenho um compromisso agendado para a hora marcada. E as minhas preferências, se é que isto é possível, eu prefiro fazer depois da hora do almoço, ou à hora do almoço, que já tenho algumas coisas agendadas para nos fins de dias. E para o fim do dia. Pronto. Nós ficamos então com a preferência... Sim, força, Renato. Eu sugeria então que, para eu também não ser tudo em cima da hora, amanhã mantemos a sessão normalmente dos mentores de nível 1. E eu volto a referir e tentar encontrar esse consenso, se eventualmente houver um coorte suficiente para mudarmos de horário e vejo diretamente com eles. Para o nível 2, que ainda temos uma semana de delay, posso tentar contactar com todos eles, também não são assim tantos, e rapidamente perceber se for mais conveniente passarmos para a hora do almoço e se for mais conveniente, sem problema nenhum, António. Ok, Renato. Fantástico. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a ambos. Nós, de facto, vamos gravar as sessões para que, enfim, possam ver se mesmo de todo não for possível participarem, mas seria muito bom termos horários, enfim, compatíveis com a globalidade das disponibilidades para termos sessões bastante participadas. Pronto, e este é mesmo o último slide, este é o TPC, para trazer aqui um trabalho de casa para os nossos mentores antes da sessão. Vejam, se ainda não viram, se ainda não tiveram a oportunidade de ver, vejam esta TED Talk aqui da Rita Pearson. São 7 minutos verdadeiramente inspiradores de uma educadora muito convicta, em que apela muito a que todas as crianças merecem ter um herói, merecem ter alguém que acredite nelas, que confie nelas, que extraia, que consiga extrair o melhor delas próprias. Eu acho que isto insere-se que nem uma luva aqui na nossa missão da companhia de estudo, portanto vejam esta TED Talk, vale mesmo muito, muito a pena. E era isto, era esta a mensagem que tínhamos hoje para vocês. Acabámos por usar 1h15. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão. Sentem-se motivados aí para o próximo passo. Temos perguntas. Boa, Júlia. Oi. Eu só queria saber quando é que nós vamos saber quem são os mentorados?
tão breve quanto possível, Júlia. No teu caso já estamos em contacto com a associação onde acompanhaste a criança o ano passado e, portanto, eu acredito que será tão breve quanto possível. Portanto, vocês compreendem, há aqui um aspecto que nós precisamos do formalismo da escola, não é? Nós contactamos a escola, precisamos que o diretor da escola saiba, precisamos que o diretor de turma consiga a autorização do encarregado de educação. Pronto, há um formalismo também do lado das escolas que nós estamos a fazer o nosso melhor para conseguir concretizar o mais rapidamente possível, e estamos a pôr, enfim, as coisas em marcha e assim que possível serão avisados, porque nós também queremos que as missões comecem o quanto antes, não é? Ok, obrigada. Nada, Júlia. Helena. Olha, pois eu, como o ano passado não tive apoio da escola, ou melhor, quem não teve o apoio da escola foi o Carlos, na realidade, não é? Mas pronto, eu já fui contactada pelo Carlos a perguntar-me se este ano iríamos continuar. Eu disse-lhe que eu continuava inscrita e aconselhei-o a também do lado dele e da mãe, foi através da mãe, manifestar o seu interesse. Pronto, não sei efetivamente se houve essa manifestação. Eu sei que ele mudou de escola, porque foi uma das questões que eu os ajudei no final do ano a fazer a matrícula na nova escola e aceder ao portal e isso tudo, e portanto sei disso, sei que ele mudou de liceu agora para o 10º ano, mas pronto, decidi, manter a institucionalidade da coisa, certo, Helena, de maneira que não tenho mais informação, ok? Assim que recebermos um e-mail de um adulto responsável do Carlos, nós conseguimos rapidamente concretizar, como ele já é crescido e já não, as sessões podem não decorrer na escola, já podem decorrer nas proximidades da escola. Assim que tivermos autorização de encarregado de educação de um adulto responsável, conseguimos rapidamente reativar as sessões. Helena, peço um bocadinho mais de paciência e nós vamos fazer o nosso melhor aí para... Nós também, isto custa, não é? Porque o menino está à espera, a Helena está cheia de vontade, então é preciso fazer acontecer, portanto faremos acontecer o mais rapidamente possível. Obrigada. E o António? Não é isso, é que eu não consigo agora baixar a mão. Baixar a mão. Então se é só isso, não há problema nenhum. António, foi uma oportunidade para nos despedirmos. Muito bem, olhem, questões específicas como esta que a Helena estava a colocar aqui, mas o meu menino quer mesmo começar, a mãe dele já me disse que sim, por favor, enviem para a companhia de estudo para o nosso e-mail, porque são informações que nos podem ajudar a acelerar essas conexões nesta fase. E pronto, e nós faremos o nosso melhor e pedimos realmente o vosso contributo ativo para acelerarmos em tudo que conseguirmos, que este momento é importante. Agora só mais uma coisa, Catarina, peço desculpa, e não sei se o Renato está a ouvir. Eu vou tomar a liberdade de mandar o meu agendamento para o Renato para ele ver. Eu já tenho as coisas todas aqui na agenda e vou transcrevê-las e mando para o Renato por e-mail. Nossa, nós confiamos em si. Não se preocupe. É isso, Renato, já tenho montes de compromissos. É bom sinal, isto é uma vida ativa, mesmo assim. Exatamente. Mas devemos conciliar isso. Na eventualidade, imagino, das pessoas quererem manter a data que está, eu depois tento encontrar um outro momento um bocadinho consigo, está bem? Não se preocupe que eu depois vejo isso consigo. Está bom, Renato, obrigado. Obrigada. Joana, última perguntinha do dia, vamos lá, é para ti. Alô, desculpa, é que eu fui adicionada, eu tinha sido uma das pessoas que não tinha escolhido a idade. E fui adicionada às formações do Inspirar, creio. Que é os meninos mais novos, sim. Certo, mas depois aqui no Teams estou numa cena com Motivar. Adicionaram-me a um grupo também com Motivar. Então, não sei... Joana, isso deve ter sido na sexta-feira, certo? Pois, eu falei com a Catarina. Com a Patrícia, foi um teste para perceber se era uma ferramenta que nós poderíamos usar. Portanto, eu creio que se é aquilo que a Patrícia falou contigo, é para ignorares. Ok, Joana? Ok. Pronto, era isso. Foi um teste de ferramentas. Nada. Tá bom, obrigada.
Então, olhem, muito obrigada a todos. Até muito breve. Mantemos-nos em contacto e boa missão para todos. Tá bom? Até Um breve. abraço. Muito obrigado. Tchau. Boas tardes. Obrigado. Tchau. Até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigado.